Vem aí o Liderar, o Encontro Nacional de Líderes de Jovens e Adolescentes. Venha obter ferramentas que ajudarão você a lidar com os problemas dos jovens e adolescentes cristãos em diversas questões, como sexualidade, drogas, universidade, redes sociais, louvor, santidade e tantos outros dilemas e questionamentos vividos na juventude. De 5 a 7 de novembro na Assembleia de Deus, em Belém, São Paulo, com os preletores José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, José Satírio dos Santos, Raul Cavalcante, Pastor Lelis Marinho, Milton Didini, Joari Josué Carlesso, João Barbosa, Arnaldo Sena, Jamiel Lopes, Luaran Lins. Participe, monte sua caravana e venha para o Liderar, o Encontro Nacional de Líderes de Jovens e Adolescentes. Inscreva-se agora mesmo no site www.editoracpad.com.br/Encontro de Líderes. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 4. Relacionamento entre amigos. A paz do Senhor, professor, professora. Que Deus continue abençoando seu ministério, dádiva do incomensurável amor de Deus por você. Espero que essas ministrações estejam lhe ajudando a compreender melhor o contexto das lições que nos propomos a ensinar aos nossos alunos nesse 4º trimestre. Desta feita, nós vamos trabalhar sobre relacionamentos entre amigos. Continuamos, como você pode observar, o tema dos relacionamentos, que é a ênfase dado a esta lição. O texto áureo destaca um dos textos principais sobre amizade na Sagrada Escritura. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. A lição está dividida nos seguintes tópicos. Primeiro, amigos mais chegados do que irmãos, tipos e formas de amizade e além do virtual. Quando nós falamos sobre amigos, nós estamos tratando de alguma coisa muito cara à humanidade. Marcos Túlio Cícero, por exemplo, ele afirmou em seu diálogo sobre a amizade que, excetuando a sabedoria, não há entre os homens um dom melhor do que a amizade. A mesma coisa foi afirmada por Aristóteles na sua Ética a Nicômaco, que ele coloca a amizade como necessária à vida, pois ajuda aos jovens a evitar o erro e ampara os mais velhos na velhice. Então, dentro da própria filosofia, nós temos uma perspectiva muito proveitosa a respeito do conceito de amizade, de amigo. Todavia, como encontrar um bom amigo? Como se constrói um bom amigo? O que eu devo fazer para obter um grande amigo? Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala sobre amizade, ela não fala de modo sistemático. Não há um capítulo tratando sobre amizade ou uma exposição sobre a amizade. A amizade está presente em muitos relacionamentos dos personagens da Bíblia e os sábios de Israel utilizaram-se de diversas máximas para expressar a amizade entre as pessoas. Tanto no hebraico, como também no grego, no primeiro ré e no segundo retairos, não temos uma definição muito específica da amizade, de tal modo que o termo comum para amigo, tanto os ré como retairos, significa amigo, companheiro e pode se referir a um amigo próximo
ou alguém que esteja longe, a um conhecido, a um vizinho. Não há muito um conceito técnico dentro da língua hebraica e grega para especificar e valorizar em termos de hierarquia de valores, distinguindo um amigo entre outro, que esse é bom, aquele é ruim. Não há. O termo para amigo refere-se a um conjunto de outras ideias que pode estar relacionado a amigo. Quando nós falamos amigo, tem um conceito dialético, um conceito emocional, tem um conceito histórico dentro da história de vida do próprio indivíduo para chegar a esse ponto de dizer amigo. Nesse caso, o contexto da Sagrada Escritura, amigo é uma palavra geral que pode tanto se referir a alguém próximo como também um conhecido ocasional. Entretanto, a Bíblia nos dá muitos exemplos de amizade. A mais importante, brilhante delas, nós destacamos na lição, que é de Davi e Jonatas, e de Noemi e Ruth, como também de Paulo e Epafrodito. O que esses três relacionamentos atestam é que uma boa amizade, ela existe e uma boa amizade pode ser mantida. E é isso que nós observamos dentro desses relacionamentos. Agora, tem algumas questões que precisam ser corrigidas, principalmente dentro do conceito moderno. E vamos, portanto, senhor professor, senhora professora, desfazer alguns equívocos. O primeiro desses equívocos está na maldade humana em reconhecer ou achar ou considerar que o relacionamento desses amigos tenha alguma perspectiva sexual e, obviamente, em contradição com a Sagrada Escritura. Vamos tomar o caso, por exemplo, de Davi, onde não poucas vezes, principalmente nos dias de hoje, as pessoas dizem que se tratava de um relacionamento a qual a Bíblia condena. Em primeiro lugar, a própria Sagrada Escritura nos orienta de como devemos compreender a amizade de Davi e Jonatas, como também de Noemi e Ruth. Em primeiro lugar, a Bíblia proíbe diversos pecados dentro da área sexual. E, obviamente, quando se consideram o relacionamento de Jonatas, como também de Davi, dentro dessa esfera, está se cometendo uma violência ao texto bíblico e está também cometendo um pecado contra a Sagrada Escritura e a bela amizade que existe entre duas pessoas do mesmo sexo. Em primeiro lugar, a Bíblia proíbe diversos tipos de pecados dentro da área sexual, principalmente no livro de Levítico. E por essa razão podemos afirmar que a Bíblia não exaltaria uma amizade que ela própria condenaria. Então, no primeiro lugar, o fato de a Bíblia não condenar a amizade de Jonatas e Davi já é prova fiel de que a amizade deles não é como se considera pela modernidade sem Deus. E, em segundo lugar, Davi, quando cometeu o pecado de adultério, Davi foi severamente condenado por Deus. Ora, se Deus condenou o pecado de Davi, obviamente não deixaria esse pecado da qual as pessoas o acusam também sem a devida reprimenda e sem o devido castigo. E, no entanto, a Bíblia não condena a amizade de Davi com Jonatas, muito pelo contrário, coroa esta amizade como um exemplo de amizade verdadeira. Então, Davi foi repreendido por muitos pecados e a Bíblia não deixaria, se esse fosse o caso, de condenar também esse pecado, já que a Bíblia dá descrições insofismáveis de que isso é pecado. Se houvesse nessa amizade qualquer indício de um relacionamento pernicioso, a Bíblia prontamente condenaria. Segundo, um outro aspecto que nos ensina a entender que um relacionamento pernicioso entre Davi e Jonatas não estava acontecendo é pelo termo hebraico. Por exemplo, é importante observar que a Bíblia afirma que a alma de Jonatas se ligou. A palavra ligar aqui no hebraico é kashar.
E quando você vai estudar essa expressão, cachar, que aparece em 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 1, você vai encontrar no dicionário hebraico o significado de atar, ligar e até mesmo conspirar. A maneira como esse texto apresenta a respeito do relacionamento de Davi e Jonas, que a alma de um estava ligada à outra, você também encontra como exemplo a respeito de Jacó por Benjamim, isto é, falando do amor de Jacó pelo seu filho Benjamim, em Gênesis no capítulo 44, versículo 30, o verbo cachar, ligar, também é usado. Ele ainda é empregado para se referir à união entre as pessoas quando se trata, portanto, de conquistar ou de conspirar contra a outra, em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 9. Deste modo, no primeiro caso, eu tenho a expressão que denota amarrar-se inseparavelmente por laços de amor fraterno. Cachar tem a ver com laços de fraternidade que unem duas pessoas e não necessariamente um conceito negativo ou pernicioso. Ora, na verdade, o que Jonatas e Davi fizeram, baseado no verbo cachar, foi uma aliança. E esta aliança era tal qual a aliança que unia um pai ao seu filho, como Jacó e Benjamim. Esta mesma aliança uniria também Jonatas e a Davi. E esse relacionamento nunca foi considerado impróprio pela Sagrada Escritura. A mesma expressão, por exemplo, foi usada para se referir ao amor de Saul por Davi, e é empregada dentro do mesmo sentido para se referir ao amor de Jonatas por Davi. Em nenhum momento na Sagrada Escritura se cogita a possibilidade de ser um relacionamento condenável pela Sagrada Escritura. Assim, além da distorção dos termos hebraicos que estão envolvidos nesta passagem, também a pessoa desconhece os laços fraternos de amizade, sempre foram decantados pela literatura, como por exemplo de Sherlock Holmes e do Dr. Watson, como por exemplo do Dom Quixote e Sancho Panza, como também o do próprio Frodo Bolseiro com Sam Wise. Quando se olha sobre esse aspecto aí, nós percebemos que a literatura mundial sempre exaltou a amizade entre pessoas héteras, sem que isso de alguma forma tivesse algum aspecto pernicioso e condenável. Então isso nós precisamos apresentar aos nossos alunos para mostrar o valor desta amizade. Então, como a Bíblia fala dos tipos e formas de amizade, o que determina as formas e o tipo de amizade? Em primeiro lugar, o Provérbios, capítulo 17, versículo 17, nos fala especificamente de como surge esta grande amizade. E a amizade, portanto, segundo o Provérbios 17, 17, surge dentro de um aspecto progressivo. Ela surge, na verdade, sem que as pessoas premeditem uma aliança duradoura e acaba crescendo à medida que afinidades e interesses e pontos comuns manifestam-se ao longo desse relacionamento. E a prova da maturidade da amizade, o início de um profundo companheirismo, pode ocorrer, obviamente, nos momentos de infortúnio. É assim que o livro de Provérbios fala da amizade, que nos períodos de infortúnio, de dificuldades, se nasce um verdadeiro amigo. E veja que é isso mesmo que aconteceu com Noemi e Ruth, é isto mesmo que aconteceu com Davi e Jonatas, justamente em período de grandes calamidades, em períodos de grandes infortúnios, a amizade desses personagens fluíram dentro desse contexto de dificuldade, o que representa que verdadeiras amizades podem ocorrer em qualquer circunstância e em qualquer situação. Mas o livro de Provérbios atesta que em momentos de adversidade é momento de se fazer grandes amigos e que essas amizades
tem a tendência de durar muito mais do que aquele tipo de amizade que é feito em circunstâncias favoráveis, em período de riqueza. Veja o caso, por exemplo, que Provérbios fala a respeito desse contexto da fraqueza de amizade dentro do tempo de prosperidade, é muito bem ilustrado pela parábola do filho pródigo, que enquanto estava com todos os seus bens, tinha muitos amigos, e depois que ele perdeu os seus bens, aqueles amigos mostraram-se não serem verdadeiramente amigos. Então, quais são os tipos e formas de amizade? Provérbio 18, 24, como João 15, 15, trata um pouco desse conceito. Nem todos são classificados, obviamente, como melhores amigos. Tem amigos por afinidades, tem amigos que são nossos amigos por grau de parentescos, há outros ainda por causa da relação de trabalho, da agremiação, da tradição, até mesmo de crença. Temos a tendência de fazer amigos e amizades fundamentalmente com pessoas às quais nós temos também afinidade. Mas você sabe também que tem pessoas que se aproximam de outros para tirarem vantagens, como aparece lá em Provérbios 14, 20. E você deve ficar atento, o professor deve orientar o seu aluno a tomar cuidado com determinadas amizades que procuram desse modo tirar vantagens desse relacionamento. Ainda mais dentro dos dias de hoje, onde as pessoas que possuem um bom emprego, as pessoas que têm, por exemplo, alguns recursos, sempre encontram-se de per si pessoas próximas para tirar vantagem. Às vezes não tira vantagem da questão financeira, mas tiram vantagem do status, está se aproximando apenas por questões egoístas, hedonistas e não diretamente por uma verdadeira amizade. Então, a Bíblia nos orienta que assim como eu devo preservar uma joia de grande valor, é mister também que eu, ao achar um amigo, eu faça de tudo para preservar essa amizade sincera e valiosa que não poucas vezes é forjada dentro do cadinho da vida. Então, nesse caso, nós devemos, para manter amigos e construir amigos, termos relacionamentos corretos com os nossos amigos. E a Bíblia traz algumas orientações. Em primeiro lugar, não devemos abandonar nenhum amigo nos momentos de infortúnio. Segundo lugar, devemos ser companheiros. Terceiro lugar, devemos evitar más companhias, porque as más companhias corrompem uma boa amizade. Então, quando você observa dentro do contexto bíblico do tópico de número 2, subtópico 3, você vai observar dentro daquelas referências bíblicas que existe, portanto, um carisma para se ter amizade, como manter essas amizades. Então, é fácil encontrar bons amigos e desfrutar de uma boa amizade, mas temos que tomar cuidado com a futilidade das relações, na qual muitas das vezes consideramos uma boa amizade e, na verdade, se trata de questões fúteis. Então, para isso, precisamos fazer amizades que estejam para além do virtual. Tem pessoas que se ufanam, se orgulham de ter 500 amigos nas redes sociais e outras 4.000, 3.000. Eu, por exemplo, se você for lá no meu Facebook, tem mais de 4.700 pessoas que se dizem amigas, mas na verdade muitas delas são amigos de infância, são amigos que eu ainda me relaciono, mas boa parte delas eu nem mesmo as conheço. Temos apenas aquele relacionamento de postagem, de efemérides e nada muito adiantado, nada muito mais profundo. Então, o que nós precisamos ter cuidado é que, geralmente, quem tem muitos amigos em curtidas no Face tem poucas amizades na realidade. Acaba que a quantidade vai substituindo a qualidade. O Zygmunt Bauman, que é um sociólogo muito importante, que suas teorias também me ajudaram a elaborar o contexto social dessas lições que você está estudando, seu professor. Ele mesmo fala a respeito de um amigo que disse que tinha 500 amigos no Facebook. Ele disse: eu tenho 80 anos
e ainda não consegui 500 amigos. Porque, na verdade, quando fala-se de amigo, nós estamos falando de um grupo seleto, de um grupo mais próximo e não diretamente pessoas que curtem uma fotografia, uma efeméride que eu coloco nas redes sociais. Então eu tenho que ir para além das aparências fugaz e o melhor, fazer amizade principalmente com os crentes que comunicam a nossa verdadeira fé. Aonde deve estar os seus melhores amigos? Seus melhores amigos devem estar dentro da sua classe de escola bíblica dominical, deve estar dentro da sua igreja, porque aqui nós temos um grupo com grandes afinidades com aquilo que cremos e com aquilo que vivemos. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e continue firme no Senhor Jesus Cristo. Até a próxima lição. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. CPAD